Olá, queridos, tudo bom? Tudo bem? Como é interessante nós entendermos, né? De que Deus, Ele não muda de ideia. Deus, Ele não muda de qualidades. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem Deus não aceitava o pecado, hoje Ele não aceita o pecado e amanhã Ele não aceitará o pecado. Porque Deus não muda de qualidade. A essência, Deus nunca muda. E por que as decisões Deus muda? Por que as coisas, as escolhas, as direções, às vezes a palavra nos mostra que Deus muda? Porque Deus segue a direção da qualidade. A permanência que Deus não muda é a qualidade de construção da palavra dele. Aonde se tem liberdade de construção da palavra dele, ele segue. Aonde não tem liberdade de construção da perfeita palavra dele, então ele não segue, porque ele vive em sua própria palavra. Ele é um Deus que não mente e não muda com a essência da sua palavra. Então Deus não muda de qualidade, mas Deus aperfeiçoa o caminho da própria qualidade. E nesse aperfeiçoamento do caminho da qualidade, pode haver mudanças no processo em que nós achamos que o destino de Deus é um, que vai fazer daquele jeito, e Deus às vezes escolhe fazer de outro. Porque Deus vai mudando as circunstâncias para que a qualidade seja preservada com saúde, tanto no presente quanto no futuro. Então nós vemos aqui que houve claramente houve uma mudança de lei. Deus fez uma aliança com Israel e ele mesmo diz aqui, e ele mudou e resolveu fazer outra aliança. Alguém poderia dizer, mas Deus não muda, como é que Deus pega e fala uma coisa hoje, chega amanhã e diz, essa aliança mudei, eu vou fazer outra amanhã. Como é que Deus muda? E essa dificuldade de pessoas hoje, e às vezes até foi para Israel, por quê? Porque Israel se apegou à lei divina. Eles aprenderam, igual a Paulo, aprendeu a lei de Moisés nos pés de Gamaliel. Moisés disse assim, Moisés explicou assim, a lei de Moisés é essa. É a base bíblica, é a Bíblia original. Vamos obedecer à lei de Moisés. Isso está errado? Não, está certíssimo. Coração puro diante de Deus. Coração verdadeiro diante de Deus. Ele fez uma aliança. Só que conforme o povo foi buscando a Deus, Deus já sabia que a aliança de Moisés era figurativa. Haveria um momento em que o povo ia precisar de maturidade espiritual para conhecer o verdadeiro rosto de Deus em glória. Para conhecer a verdadeira essência desse sacerdotismo que veio através de Moisés, mas que essa glória de Deus era maior, muito maior, do que o que foi o sacerdotismo apenas humano. E quando chegou a hora de conhecer verdadeiramente a face de Deus e a nova aliança, foi que houve em alguns esse impedimento. E que até hoje, em várias questões, existe esse impedimento. Por exemplo, nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo seguia a instrução de Moisés, certinho. Tanto que ele perseguiu os cristãos, considerando que os cristãos fossem uma heresia. Porque ele, para ele mesmo, obedecia à lei de Moisés, certinho e corretamente. Mas diz a palavra que Deus se apresentou a Paulo. Jesus se apresentou e disse, Paulo, por que é que tu me persegues? Eu sou o Cristo. Então, nós vemos aqui que Paulo, então, ele teve que entender
que a busca dele estava gerando uma nova aliança. A própria intensidade de ser aperfeiçoado com Deus fez com que Paulo chegasse até o coração de Jesus. Quando Jesus diz da história daquela mulher que tocou ele estava na terra, andando com a multidão, chegou uma mulher para ele, tocou nas vestes dele e foi curada. Jesus sentiu que saiu virtude e disse: quem me tocou? Porque de mim eu sei que saiu virtude. A forma de busca, ainda que a pessoa esteja, talvez como aqui a palavra diz, na aliança antiga, nos ensinamentos que foram alianças que Jesus já tem outra direção. Mas quando ela busca ser o melhor para Deus, o próprio Deus sente aquela compaixão, aquele incômodo e vai de encontro a essa pessoa. Paulo era tão dedicado ao que ele fazia que isso incomodou Jesus. Fez Jesus se apresentar para ele e disse: Paulo, você acha que está no caminho certo, mas a sua dedicação é tão grande para mim que agora eu mesmo, Paulo, vou me revelar a você. Porque você está me perseguindo. Você acha que está a favor de mim, mas está contra mim. Ao mesmo tempo perseguindo o agrado, querendo me agradar, me perseguindo para me agradar. Você está fazendo algo que não está me agradando, Paulo. E aí ele se revela a Jesus. E Paulo aceitou a segunda aliança. E é interessante porque muitas pessoas ficam na primeira. Eu aprendi assim, eu nasci assim. Eu vou morrer nesse tipo de pensamento. Eu vou ficar assim porque meus conhecidos fazem do mesmo. Eu estou acostumado, os meus amigos fazem assim. Eu vivi assim. E às vezes Deus está trazendo uma aliança de qualidade maior, aperfeiçoando o nosso caminho para a luz da verdade da palavra dele. E nós estamos aqui retendo a luz da verdade em nós, em nossa família. Por quê? Porque nós estamos ainda segurados como Paulo na primeira aliança de Israel. Então Deus mudou de qualidade quando ele fez uma nova aliança. Ele não teve palavra para sustentar a primeira? Não. Ele já tinha feito a primeira aliança do sacerdotismo humano já como figura, não era o eterno. Agora chegou o passo dele renovar com Israel a sua aliança e de mostrar a glória dele, mas nem todos estavam prontos para entender o processo de aperfeiçoamento que Deus estava trazendo na aliança para Israel. Ok? Então nós vemos aqui que então Deus, pelo Espírito Santo, fala através dos Hebreus, no capítulo 4 do livro de Hebreus, e diz: mas Deus repreendendo-os. Virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Por que Deus tem que repreender? Afinal, foi Ele que desfez a primeira. E está fazendo a segunda. O povo de Israel queria ficar na primeira. E ali segurando na primeira, sem soltar. Firmado na primeira aliança. E Deus agora, para chacoalhar, para alertar e mostrar: eu estou renovando, eu estou aperfeiçoando, eu estou melhorando. Não estou mudando o meu objetivo de falar com o ser humano e de ser Deus para os homens. Mas eu estou aperfeiçoando o meu caminho. Eu estou melhorando a minha proximidade com os homens. Eu estou agora aumentando a promessa, não só de vida terrena, mas de vida após a morte, após esse tempo na terra. Deus está falando, e aí ele disse: eu vou ter que repreender, para que o povo de Israel abra a sua mente, para que o povo de Israel se alerte, se esclareça, abra sua mente e desperte. Eu vou ter que repreender dizendo: virão dias em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, com essa forma de criar sacerdotismo humano e ficar nesse sacerdotismo humano, eu vou estabelecer novas direções, eu vou estabelecer uma nova aliança.
E a partir de então, Deus começa a usar seus profetas e começa a declarar a Israel que haveria um novo caminho, um renovo estava brotando em Israel, tratando da vinda de Cristo Jesus. Amém? Seguimos em breve, que Deus te abençoe e até mais.